Agora, meus amigos, nessa parte do livro, Roger Morneau, ele fala como era a sala de adoração aos deuses, entre aspas, né? Tenta aí colocar aí entre aspas, né? Mas que são os demônios. Como eu já expliquei, era como eles chamavam os demônios, tá? Então, ele diz o seguinte, são os deuses, são os demônios dos quais vocês ouviram falar durante as sessões de testemunho. Como conselheiros chefes, eles têm domínio sobre legiões de espíritos. Olha só o que eu já falei para vocês, né? Depois que eles se materializaram para que nós pudéssemos fotografá-los, nós mandamos fazer estas pinturas. Por serem merecedores das maiores honras, nós colocamos embaixo de cada pintura um pequeno altar para que as pessoas possam, em suas devoções, acender velas, queimar incenso e cumprir os rituais solicitados pelos espíritos. Então, meus amigos, essa sociedade secreta tinha uma sala de adoração. Essa sala de adoração ficava em uma casa, uma mansão, que tinha uma parte, um piso inferior, né? Ficava debaixo da terra, né? No nível abaixo da terra. E aí, ali, cada conselheiro-chefe tinha um altar onde ele era adorado. E aí, eles tinham, esses conselheiros-chefes, ali no altar deles, eles tinham um retrato deles, uma pintura, aliás, né? Para isso, eles apareceram, eles se materializaram, eles foram fotografados e depois foram pintados nesses quadros, tá? Então, quando o médico disse que ia ali adorar o Neustan, ele se dirigia ao altar do Neustan, onde havia ali o quadro com a imagem dele, a imagem real dele, como um demônio, do jeito que ele é realmente, tá? E ali eles faziam suas devoções, acendiam velas, queimavam incenso para os demônios e faziam rituais específicos que eram solicitados pelos demônios, ok? Continuando, Roger pergunta, quer dizer que este é o verdadeiro retrato de Satanás? Ele vê um retrato de corpo inteiro, tá? Uma pintura de corpo inteiro e um altar bem maior do que os outros, né? Um altar de ouro maciço. E aí ele pergunta, quer dizer que este é o verdadeiro retrato de Satanás? E aí o sacerdote satanista responde, sim, é. E você provavelmente deve estar se perguntando, onde foram parar suas medonhas e animalescas características? Ele riu e acrescentou, perdoe-me por rir. Acho divertido perceber que os espíritos de demônios conseguiram ser tão habilidosos em esconderem a sua verdadeira identidade, que mesmo nesta época de avanço científico e grande cultura, a grande maioria dos cristãos, olha só, dos cristãos, ainda acredita na teoria dos chifres e cascos. Olha só, meus amigos, o Roger era um desses que acreditava que Satanás tinha chifres, cascos e aquela aparência que vocês sabem, né? E aí ele ficou impressionado, pô. Na criação católica dele, ele tinha essa visão de Satanás. E aí, quando ele viu o retrato de Satanás, totalmente diferente, um anjo muito bonito, né? Ele ficou impressionado com aquilo. E aí o sacerdote satanista até ri, né? Porque ele achava divertido saber que os demônios conseguiram ser tão habilidosos em esconderem a sua verdadeira identidade. Então, essa história de que os demônios têm chifres, têm um tridente na mão, têm rabo, isso é mentira, é feita pelos próprios demônios. Com que objetivo? Esconder a sua verdadeira identidade. Um dos grandes enganos de Satanás é fazer com que as pessoas não acreditem neles, tá? Ou que levem eles na brincadeira. E é por isso que Satanás inventou essa história, né? Então, meus amigos, eu não gosto nem mesmo e aconselho vocês a não fazerem isso, chamar Satanás por outros nomes, esses nomes que nós usamos comumente, né? De cão,
capiroto, ou qualquer coisa desse tipo, que eu não lembro agora. Por quê? Porque quando nós chamamos Satanás dessa forma, veja, não tem problema nenhum você chamar pelo nome dele mesmo, tá? Uma vez eu estudei a Bíblia com o senhor, e aí no estudo é inevitável falar, né? O nome de Satanás. E ele pediu para eu não falar. Eu disse, olha, não tem problema falar, né? Esse é o nome dele, a gente chama pelo nome dele. Mas não quer dizer que a gente tá adorando ele, né? E nem quer dizer que a gente tenha medo dele, tá? Mas voltando, né? Mas quando a gente chama por esses nomes meio que pejorativos, né? A gente ou nós mesmos não estamos levando o diabo a sério, ou nós influenciamos as pessoas que estão nos ouvindo a não levarem, tá? Por isso eu aconselho você, se você tem esse costume, a não fazer isso. Quando for se referir a Satanás ou diabo, chame ele pelo nome, tá? Porque senão você pode estar inconscientemente levando o inimigo na brincadeira ou influenciando outras pessoas a fazerem o mesmo.